Vamos lá. Fixar comentário. Pronto. Vamos lá, boa noite pessoal, boa noite Fabi, Thiago, boa noite, todo mundo. Vamos esperar aí mais alguns minutinhos até o pessoal entrar para dar continuidade aqui, iniciar a nossa live. Vocês estão escutando bem? Fabi estava de férias, voltou, coisa boa. Carlos entrou. Sem problema. Boa noite, Jéssica. Tudo bom? Betina, Tatá. Legal, gente. Vamos lá, vamos conversar aqui. Bater um bate-papo na Júnior, boa noite. Tarcísio Júnior, tudo bom? Vanessa. Esperar o pessoal entrar. Marcelo. Olá, Júnior. Olá. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... dar aqui algumas dicas de como fazer compras em supermercado, né? A gente tá passando aí por um momento complicado, né? De pandemia. Amor, oi. Jaque, oi. Né? E aí a gente... hoje o prefeito e o governador decretaram uma prorrogação, né, para até o final do mês, o lockdown. Fran, oi. E os supermercados, eles são itens essenciais, né? E é interessante que as pessoas que vão ao supermercado tenham cuidado, né? É essencial. Oi, Isa, Bonfim, Maurício, grande abraço, meu amigo. Como é que tá as coisas aí na sua terrinha quente, né, do Piauí? E aí a gente vai falar alguma coisa sobre como é que a gente deve se portar durante essas compras, tá? A ideia aqui é a gente trocar informação, né? Fran, tudo bom? A gente trocar informação, então trocar algumas ideias, participem, conversem. E essa é a nossa primeira live, a primeira live da CCP. A gente quis que fosse escolher um tema, né? Eu, o Thiago e o Carlos, que fosse uma coisa que envolvesse todo mundo, que fosse de importância para a nossa população, né? Então, os cuidados em relação a como fazer compras. Está todo mundo indo para o supermercado. Camila, olá Camila, Vanessa, boa noite. Está todo mundo indo para o supermercado, né? É um item essencial, mas a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, tá? Já passou 3 minutinhos aí. O pessoal sabe como eu gosto de cumprir horário, então eu vou começar a nossa live de hoje, né? Falando sobre um pouquinho como é que a gente tem que se preparar, com os cuidados que a gente tem que tomar na hora de fazer as nossas compras no supermercado, tá? O Thiago tá falando aqui que parou. No meu não parou não, Thiago. Parou aqui para mais alguém, fora o Thiago. Posso dar continuidade. Deixa eu ver se está aqui tranquilo. Vamos lá. Aqui tá normal. Então o problema foi o Thiago aí, né? Jéssica. Tá bom. Tá normal. Aqui tá tudo ok. Então vou dar uma continuidade. Eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Vinícius Rodrigues. Eu sou médico veterinário, sou gestor operacional. Estou como gestor operacional da CCP. Sou sócio fundador junto com o Carlos e o Thiago. Né? Tenho mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e doutorado em Biotecnologia de Recursos Naturais, tá? Juntamente com o Thiago e o Carlos, meus 2 sócios, a gente fundou a CCP Alimentos e Tecnologia em 2005. Éramos estagiários de segurança alimentar e começamos com a empresa Júnior, foi dando certo, e a CCP hoje é uma empresa que
atua na cadeia produtiva de alimentos, ao longo da cadeia produtiva de alimentos, com foco em sistema de gestão de qualidade e segurança dos alimentos, tá? Queria, antes de começar a falar aqui sobre o nosso trabalho, agradecer a toda a minha equipe, né? Assim, a gente faz o que faz porque a gente tem uma equipe muito boa. E aí eu queria agradecer ao Carlos, ao Thiago, a Hortência, a Tayla, a Camila, a Laís, a Jéssica, a Thaís, a Daiane, a Fran, a Fabi, o Júnior, a Carol, a Eva e a Samara. Todo mundo queria agradecer, porque eu acho que a gente faz um bom trabalho, porque a gente é uma equipe, né? Em especial a Eva, que está em casa, que está lá cuidando do pequeno dela. Um beijo, Eva. Fica aí cuidando do seu pequeno, que a gente está aqui com saudade de você, mas mais importante agora é você e o seu pequeno, tá bom? A CCP, como eu falei, ela atua nessa área, então, desde que começou todo esse processo de pandemia, de isolamento, a gente fez esse reforço nos nossos clientes, né? Fez vídeo de orientação, fez treinamento com os colaboradores. Nesse caso, a gente mudou a plataforma de treinamento para fazer um treinamento remoto, né? Passou um controle mais efetivo sobre a higiene do setor, né? Controle mais diário, mais sequencial, né? Um aumento de visita. A gente trocou, inclusive, as nossas auditorias por conscientização e colaboração e criou um checklist próprio para a Covid, né? Para auxiliar os nossos clientes nesse enfrentamento, né? Reforçando aí os cuidados com EPI, material de limpeza, os procedimentos de lavagem de mão, né? E as consequências, porque quando a gente fala sobre esse enfrentamento no supermercado, a gente tem uma política que a gente faz junto com os nossos colaboradores, né? A gente faz uma política junto com os nossos colaboradores nos supermercados, então evitar a aglomeração desses colaboradores, né? Somos especialistas em segurança alimentar em supermercado. Processo de higienização de carrinhos, de cestas, de maçaneta, as fitas de isolamento, as demarcações de isolamento, a conscientização de refeitório, bem como os cartazes orientativos aos nossos clientes. Então tudo isso foi uma série de medidas que a CCP tomou internamente e posteriormente nos nossos clientes para fazer esse enfrentamento. Beleza? Então fiz aqui só uma introduçãozinha rápida, né, do que é. Então hoje a ideia é a gente passar essa informação principalmente para o dono, para a dona de casa na hora que vai fazer compra, tá? Então a gente dividiu o nosso momento da parte de compra em 3 momentos, vamos assim, antes, durante e depois das compras, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se a gente souber, a gente responde. Então, a primeira dica que a gente dá em relação à escolha a fazer compras é a questão do planejamento da programação da compra de vocês, tá? Então, o ideal é que a gente escolha um horário de menor movimentação de loja, né? Hoje a gente sabe que supermercado, hipermercado, os pequenos mercadinhos, eles podem ser uma fonte de contaminação. Então, o cuidado tem que ser redobrado em relação a isso, né? Então, se você puder visualizar um horário de menor movimentação, consequentemente o risco vai ser menor. Sobre isso, tem alguns supermercados, inclusive alguns municípios dentro do estado, que já decretaram um período do dia só mesmo para atender aí os clientes vulneráveis, né? Então, aí, entre idoso, gestante, entre os portadores de necessidades especiais e os com comorbidade, né? Mas o ideal, por exemplo, que você evite aqueles horários que a gente sabe que é horário de pico, né? Final da tarde, final da manhã, são horários que geralmente, normalmente as lojas estão lotadas. Então, para fim de segurança, para diminuir risco, evita esses horários. Estou aqui com a minha pesca, então estou olhando para cá e olhando para vocês, tá? Uma coisa que a gente sempre fala muito no treinamento, a gente tem que encarar as mãos da gente como algo extremamente contaminado, como se estivesse sujo. Então, a partir do momento que eu encaro essa minha mão como estando suja, eu evito algumas
alguns procedimentos que são habituais que a gente sempre faz, como coçar o nariz. Eu tenho rinite alérgica, então eu coço muito, é um hábito normal a gente que tem rinite coçar o nariz, coçar a orelha, coçar o olho. Inclusive alguns especialistas recomendam, por exemplo, que a gente tente pegar ambientes. Eu sou destro, escrevo com a mão direita, então vou tocar na maçaneta da porta, uso a mão esquerda, eu vou colocar o dedo vou chamar o elevador, eu uso a mão esquerda. Por que isso? Porque habitualmente, quando eu for coçar alguma parte do meu corpo, eu não coço com a minha mão esquerda, porque eu sou destro, então eu uso a minha mão direita. Então, ao pegar, ao selecionar alguma coisa, tentem fazer com a mão que vocês não usam. Quem é canhoto, a mão direita; quem é destro, como eu, usa a mão esquerda, tá? Evitar constantemente levar a mão ao nariz, mão à boca, como eu falei. O ideal é que a gente encare a mão da gente como algo sujo, contaminado, e não venham a colocar isso nas principais fontes de contaminação que a gente sabe do coronavírus, né? Que é boca, nariz e olho, tá? Então evita esse contato. Vinícius, uso de luva. A gente vê muita gente usando luva em supermercado. É legal? É bom? É indicado? Há uma controvérsia, né? Os especialistas ainda não chegaram a um consenso em relação a isso. O que a gente sempre fala é a questão do hábito, do procedimento. Não adianta nada a gente estar lá com luva se a gente pega e manipula e tem o hábito de tirar a máscara, colocar a máscara, vou já falar sobre máscara, de manipular e coçar o nariz, coçar o olho. Então, o uso de luva ele é recomendado até certo ponto, mas como todo equipamento de proteção, é importante saber usar, saber colocar, saber usar e saber retirar, né? Então, muitas vezes o que a gente vê, exatamente, Fabi, a luva ela não substitui a lavagem de mão. Então, muitas vezes a luva ela tira a sensibilidade da mão, e aí, como você não sente a sujeira, você sai pegando de tudo e sai contaminando o resto, tá? Então, a luva pode ser utilizada desde que utilizada da forma correta, utilizando o procedimento correto, tá? Uma coisa muito bacana, uma dica muito bacana é fazer a lista de compras antes de sair de casa, tá? Inclusive no próprio decreto estadual ele fala que a permanência do consumidor no supermercado ele tem que ser o mínimo possível, né? Entenda aqui a situação como uma situação de risco. Então não vai para o supermercado para passear, para perder tempo, vamos assim dizer, tá? Foca, faz a listazinha, exatamente, Jéssica. Faz a listazinha antes em casa do que é que precisa e aí já vai direcionando no supermercado. Então a gente não fica rodando o supermercado aleatoriamente tentando lembrar, né? Tentando lembrar o que é que preciso comprar, né? Como o Júnior bem colocou aqui. Não esquecer que quanto menos tempo ficar exposto, melhor. Perfeito, tá? Há uma recomendação que se pague com cartões, né? Para você não manipular dinheiro, que é uma fonte natural de contaminação, desculpa. E aí é como foi falado, é foco na legislação, tá? O Maurício está colocando aqui, a legislação fala sobre... o Maurício falou que a legislação fala sobre a obrigatoriedade de higienização das mãos, geralmente não fala de luvas, exatamente. E aí um não substitui o outro também, como a Fabi falou, tá? E aí uma coisa interessante a Ju tá colocando, se conhecer o supermercado já faz a ordem das gôndolas, exatamente. Você já conhece aquele supermercado, você já sabe onde ficam as frutas, já sabe onde ficam as carnes, já sabe onde fica os produtos de limpeza, então você já sabe o layout, como a gente chama, tá? O uso de máscara, gente, o ideal é que se faça antes de sair de casa, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu moro em apartamento e hoje já se considera os elevadores como alto índice de contaminação. Então, suponhamos que um outro morador do meu prédio seja portador sintomático, assintomático de Covid, dê um espirro e hoje se sabe que o vírus permanece em circulação no ar por aproximadamente 4 horas, né?
Então, o ideal é que ao sair de casa eu já vou paramentado e uma vez colocado luva, uma vez colocado máscara, não se mexe mais em máscara, tá? Então, coloca a máscara antes de sair de casa, sai de casa para fazer a compra e ao colocar a máscara, esquece a máscara. Uma coisa que a gente está sentindo muito, né, que a gente observa nas lojas, nossas atividades com os nossos clientes em supermercados, em bares e restaurantes continua, é essencial, inclusive, né, nosso papel de segurança alimentar, é que as pessoas elas não conseguem utilizar a máscara corretamente. Então ela coloca a máscara, ela se sente sufocado pela máscara e aí fica toda hora mexendo, cutucando, vamos assim dizer, isso pode sim ser um veículo de contaminação, tá? A gente tem vários tipos de máscara, eu peguei e separei aqui algumas para mostrar. Tem essa aqui mais simples, que é uma máscarazinha descartável, tá? Então, o primeiro cuidado de colocar qualquer máscara, tá, gente? A gente faz a higienização prévia das mãos. Então, aquilo que eu disse, encare as mãos como sempre sujas. Faço uma prévia higienização das minhas mãos, né? Utilizando álcool gel, 70% ou um sabonete, né? E aí eu venho, nesse caso dessa luva, dessa máscara, coloco a máscara, ajeito a máscara. Nesse caso das máscaras descartáveis, eu tenho como fixar aqui, tá? Fixei a máscara, depois higienizo novamente minha mão, né? E aí eu vou fazer as minhas compras. Volto a dizer, é essencial que a gente tenha um cuidado antes, durante e depois, tá? Então, já estão perguntando aqui, a Vanessa, com relação ao uso de máscaras, né? Durante o processo produtivo nos setores, o que você orienta nesse momento? Então, vamos lá. Ao colocar a minha máscara, né? Então, falando assim, lembrando que sempre pega pelo elástico, né? Principalmente na hora de retirar essa máscara. Então, suponhamos que a gente filtrou, ficou aqui o acúmulo de sujidade, né? Se eu pegar nessa máscara aqui, eu vou estar contaminando, sujando a minha mão, tá? Então, o ideal é que, ao retirar essa máscara para descartar, eu faça isso pelo elástico, tá? Faça isso pelo elástico. Aí eu venho, descarto essa máscara. Cuidado na hora de descartar essa máscara, tá, gente? Então, o ideal é que se feche, né, essa máscara, coloca dentro de um saquinho plástico, amarra e descarta, né? Vinícius, a máscara ela tem que ser trocada de quanto em quanto tempo, né? Há uma recomendação que a máscara seja trocada a cada 2 horas ou sempre que se fizer necessário, tá? Então, nesse caso, essa máscara ela é descartável, não tenho como reutilizá-la, então eu jogo fora, tá? E aí eu descarto essa máscara. Uma outra coisa, tirei a máscara, descartei a máscara, venho e higienizo minhas mãos novamente para ficar tudo ok, tá? No caso de loja, a gente recomenda que essa reutilização seja a cada 2 horas. Não conseguiu, não tem problema, né? A gente pega, o que se recomenda é melhor ficar com essa máscara, né, mesmo úmida, do que retirar, do que ficar sem. Então, assim, vamos para o ideal. O ideal é que a troca seja a cada 2 horas, né? Não deu para trocar a cada 2 horas, permanece ela mesmo sendo úmida. Vinícius, não é o ideal, mas é uma barreira, é melhor que, tá? Do que a gente ficar, né? Ficar sem. E aí a gente anda. O que a gente recomenda, por exemplo, é quando a gente trabalha, por exemplo, essas máscaras reutilizáveis, né? Então aqui eu tenho 2 máscarazinhas reutilizáveis. O que a gente recomendou, por exemplo, lá para a empresa é que a gente andasse com 2 potinhos desse, certo? 2 potinhos desse. Um potinho desse para máscara limpa e um outro potinho para máscara suja. Então, o ideal seria a cada 2 horas e o meu turno de trabalho seja de 8 horas, né? Ou seja, eu preciso de, no mínimo, 4
máscaras para durar as minhas 2 horas. Então, duas. Eu vou precisar aí de 4 máscaras, tá? E aí o que acontece? Utilizei esse, eu deixo um potinho para máscara limpa, uso a máscara, nesse caso aqui eu estou usando uma máscara reutilizável, né? Faço esse procedimento, coloco, tá? Faço de novo a higienização. Na hora de tirar, eu deixo um outro potinho só com as minhas máscaras sujas. Deixo ela e tampo, tá? Deixo ela e tampo. Então, eu vou ter lá no meu carro ou na minha bolsa um potinho de máscara suja e um potinho de máscara limpa, tá, gente? Então, lembrando aí desses 2 detalhes, tá? Uma outra máscara que me enviaram hoje, né? Foi o pessoal da Brasil Máscaras, tá? Obrigado por ter enviado, eu abri aqui. É uma máscara que ela tem um agente bactericida. Então, da mesma forma, eu achei muito legal a máscara deles. Eu queria agradecer ao Rodrigo, que me mandou uma, que ela tem 3 agentes filtrantes, tá? E ela é lavável. Então, eu venho, coloco a máscara, né? Ela é, naturalmente, ela é mais confortável, né? Ela consegue lavar a cada... Eu posso reutilizar ela 50 vezes, posso lavar ela 50 vezes. Ela tem 3 camadas, como eu falei, e ela tem um agente filtrante no meio, né? Então, ela anatomicamente ela é melhor, como também a parte da orelha ela fica mais tranquila, tá? Da mesma forma, na hora de tirar essa máscara, tira a máscara. Essa aqui eu já lavo, né? Ela é anatômica, exatamente. Essa aqui eu já lavo ela com detergente. Tem as explicações aqui tem as explicações aqui na embalagem. E aí eu lavo ela naturalmente, torço, não lavo na máquina, né? E depois vida que segue. Onde é que a gente pode adquirir essa máscara? Depois a gente coloca o link do representante aqui, tá? Desse representante que é parceiro nosso, tá? É uma estratégia aí, uma boa opção para se utilizar, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Se eu esqueci de alguma pergunta, depois o Thiago vai aqui me ajudar a responder essas perguntas, tá? Thiago, bota-se aqui bota aqui no Zap qual foi a pergunta que eu ainda não respondi, tá certo? Que aí eu vou respondendo, tá bom? Mas deixa eu ver a pergunta em relação, tá? Então, máscara, tudo ok, né, gente? Então, se preparem antes, tá? Chegou no supermercado, né? O que eu faço? Então, higiene das mãos. Hoje em dia, a grande maioria está utilizando, se a gente tiver no Ceará, por legislação estadual, é obrigatório, né, a disponibilidade de álcool para funcionários e clientes. Então, muito provavelmente na entrada do supermercado vai ter um funcionário com um borrifador de álcool 70 ou álcool gel, e aí a gente faz a higienização. E é muito importante que vocês façam a higienização daquele apoio do carrinho, né? Como se fosse a maçaneta do carrinho, para a gente apoiar, porque ali um outro cliente veio, pegou na maçaneta, naquele apoio, né? E não fez. O Thiago me mandou uma resposta aqui em relação ao cachorro, né? O cachorrinho foi passear, não é isso, Thiago? O cachorrinho foi passear e depois como é que higienizar as patas do cachorro, tá? Hoje em dia a gente sabe que, como medida preventiva, acho que foi até a Sandra que mandou essa pergunta. Beijo, Sandrinha. Fica com Deus aí, se cuida. Hoje em dia o pessoal fala higienização com você pode higienizar, lavar ele com água, com detergente, com sabão, né? O sabão que você usa, na verdade o shampoo que você usa naturalmente no cachorro, né? Detergente não, que ele tem um poder adstringente maior e vai acabar ressecando a pata do cachorro. Se ele tiver problema de pele, ainda é pior. Mas usa o shampoo ou o sabonete normal, lava a patinha dele, seca para não ficar umidade, para não dar depois uma doença, tranquilo, tá?
Sobre a roupa, Thiago, eu vou responder depois, tá bom? Quem perguntou pela roupa, se eu não me engano, foi a Samara. Como eu separei os nossos momentos da conversa antes, durante e depois, é interessante que eu vou responder só depois, tá? Mas eu não me esqueci. Então, encara toda a superfície, está lá no supermercado, encara toda a superfície como contaminante. A Tayla está perguntando, e o termômetro que aponta para os clientes, né? O termômetro que a gente aponta para os clientes, tenho até o meu termômetro ali está guardado, é um termômetro a laser que a gente usa para medir temperatura, tá? Ainda não é uma obrigatoriedade, acredito que no estado, não sei se alguns municípios, e aí, Tayla, me ajuda se no teu município já é obrigatório, mas para a gente mensurar a temperatura, se for acima de 37,8, não é recomendado a entrada, né? Alguns supermercados fazem com clientes, outros fazem com funcionários e outros fazem com clientes e funcionários. Então, como um dos sintomas, né, da Covid-19, SARS-CoV-19, é a temperatura, né, é a febre, alguns supermercados já vêm como uma medida preventiva, de controle, a gente faz isso, né? O laser tem que ser apontado para a cabeça de preferência, né? Não existe uma obrigatoriedade. Lembrando que esse termômetro a laser, que a gente mensura a temperatura do colaborador, do cliente, do funcionário, ele é diferente do termômetro que a gente usa para fazer mensuração de temperatura de alimentos, tá? Se a gente for aferir a temperatura de humano com aquele mesmo termômetro, vai dar diferença. Ele não é calibrado para fazer mensuração de temperatura em cliente, e sim em alimentos, tá? Então, uma coisa é aquele termômetrozinho a laser que a gente usa, que a gente chama vulgarmente de pistola, né? Para alimentos. A outra coisa é de cliente, de pessoa. Apesar de já existir no mercado, vocês encontram em algumas farmácias, um termômetro que ele tem as duas finalidades, né? Para alimentos e para humanos. Se a pessoa tiver com a temperatura alterada, não entra. Infelizmente, não é uma recomendação, né? A lei, o decreto, ele não permite isso, mas é o ideal que seja orientado a se retirar, tá? Evite se encostar durante as compras, evite se encostar ou se apoiar sobre superfície, tá? Então, lembra que pensa como se todo mundo tivesse contaminado, né? Exatamente, Maurício. Em Teresina é uma forma orientativa, tá? O que eu recomendo, por exemplo, que a gente possa fazer é levar uma embalagem de álcool portátil, né? Essa não, que é grande, mas no carro eu deixo uma pequenininha e aí você tá se precavendo, higienizando na hora que você quiser, né? Lembrar que jamais, em hipótese alguma, leva a mão ao olho, ao nariz ou à boca, né? E aí um hábito que eu tô vendo bastante durante as compras é em relação ao consumo de alimentos, tá? Principalmente de bebidas alcoólicas. Então essa semana eu tava numa loja, vou colocar aqui a minha máscara, tá? Tava aqui numa loja e tinha um cliente de máscara, tava na fila, e aí o cliente de máscara tirou a máscara, fez assim, né? E pegou a bebida alcoólica e colocou, tá? Então aquele momento de retirada da máscara pode ser um momento que o vírus entra. Então não é o ideal fazer degustação, consumo de alimentos dentro de um supermercado. Inclusive, se vocês repararem, a grande maioria dos supermercados, para não dizer todos, que eu não andei em todos, mas a grande maioria dos supermercados, e uma orientação que a CCP deu para os nossos clientes, é de parar o processo de degustação, né? E de self-service em loja. Então, se vocês observarem, algumas padaria, a gente não tá, os pãezinhos já são ensacados, na sua grande maioria, né? Aquele self-service, a rotisserie, ela não tem mais, então já tem um PF pronto, prato pronto, o sanduíche pronto, a coxinha já está embalada, o sushi já está embalado. É a possibilidade que a gente tem de diminuir a questão de risco, tá? Então, evitem tá abrindo alimentos, tá?
é interessante uma coisa que a gente tem que pensar no antes, durante e o depois, né? Então, até a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, que as indústrias elas vão ter que repensar algumas coisas, né? A engenharia de alimentos tem que repensar algumas coisas. Então, na hora de vocês escolherem, por exemplo, a embalagem, escolham embalagens e alimentos que sejam fáceis de higienizar, né? Para facilitar a higienização quando você chegar em casa, quando a gente já vai falar, tá? Vou falar já, tá, Fabi, sobre o procedimento antes de entrar no carro. Algumas pessoas usam luva para fazer compras com uma falsa sensação de segurança. É verdade, é aquilo que a gente já tinha falado, tá? Lembrando, né, dê as preferências aos vulneráveis, tá? Então, idosos, gestantes, etc, tá? Escolher muito cuidado em relação ao decreto, né? O decreto estadual, tá? O decreto foi renovado até o final do mês, então a gente tem aí mais 11 dias, 10 dias de decreto, né? E muitas vezes a gente vê isso, as pessoas não se conscientizando, né? Então, gente, é uma pessoa por família. A gente continua, como eu falei, indo para o supermercado. A gente vê mais de uma pessoa indo para o supermercado. É um risco. Além de ser um risco, a gente não está cumprindo a legislação. Então, hoje mesmo eu estava no supermercado, eu vi criança, pai com filho, com criança levando, né? Para o supermercado numa época dessa, famílias inteiras fazendo compras, eu vi essa semana. Então, é uma pessoa por família. Evitar estar passeando no supermercado é uma área de risco que a gente tem que colocar, né? Lembrando do distanciamento, hoje o decreto recomenda o distanciamento de 2 metros por pessoa, né? Então, tem as demarcações, etc, etc. Não tocar na máscara durante as compras, como eu já tinha falado, e evitar o uso de celular. Gente, celular é muito contaminado, evitem o uso de celular. Sobre embalagem, o que a gente já se sabe hoje, tá? O vírus sobrevive até 3 dias em plástico e em aço inox. 3 dias, tá, gente? No papelão ele dura 1 dia. Em embalagem de cobre, 4 horas. E no ar, né, na presença de aerosóis, por meio de aerosóis ou poeira, de 40 minutos a 3 horas. Logicamente que, Vinícius, eu li 4 horas, isso tudo é maleável, né? As pesquisas ainda estão avançando sobre esse aspecto, tá? Fiz as compras, terminei de pagar, vou colocar no carro, né? O ideal, vou já responder a parte de papel, tá, Renato? Beijo, se cuidem aí vocês, tá? Beijo na Dani, beijo no Gael, beijo na Lia. Primeira dica que eu dou é não coloquem as compras na parte do banco de trás do carro. Por quê? Se a gente pensar que essa embalagem ela está contaminada e eu deixo essa embalagem dentro do meu carro, muitas vezes as pessoas tiram a máscara dentro do carro, né? Que também não recomendo que se tire a máscara dentro do carro. Eu posso estar aspirando alguma carga viral, tá? Então, o ideal é coloca as compras no porta-mala do carro. Guardei minhas compras no porta-mala do carro, obviamente quem for fazer compra de carro. Depois, higienizo minhas mãos, passo álcool, né? Não vou dar para lavar, passo álcool, entro no carro e vou para casa. Ao chegar em casa, eu devo higienizar todas as compras, né? Até o Thiago passou no grupo uma piada que era o pessoal jogando todas as compras na máquina de lavar para limpar, né? Demora. É o ideal, tá? É uma recomendação. Então, a gente tem metal, plástico e vidro podem ser lavados com água e sabão, né? Papel e papelão a gente não tem como lavar, então você pode fazer uma solução de álcool 70%, ou uma solução de água sanitária, né? A 0,1%, que eu já vou falar, né? E frutas, legumes e verduras, higienizar também com água sanitária, com hipoclorito de sódio, tá? E aí nessa história do papel, Renato, por exemplo, a recomendação, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? Vai ficar gravado, Ju, vai ficar. O
que a gente faz aqui, por exemplo? Eu tenho um problema em relação a ovo, né? E esse ovo, ele sobrevive, e esse vírus, desculpa, sobrevive um dia no papelão, né? Então, o ideal, que a minha recomendação é que você compre aquelas bandejas maiores que ela tem o plástico em volta. Então, a gente higieniza esse plástico, como ele veio da granja lá, da indústria, e passou por mais de um dia, não vai ter vírus dentro. Se tiver alguma carga viral, é externa, tá? E aí não vai ter problema, certo? Então é aquela ideia que a gente falou, na hora de comprar, a gente pensar no que é que a gente vai fazer quando chegar essas compras em casa, tá? A comida in natura, ela transporta esse vírus? Ainda não se sabe, né? Até hoje não ficou comprovado que existe essa contaminação por vírus, mas a gente recomenda sempre o cuidado, né? Eu escutei uma frase essa semana de uma colega minha, a Samara, ela disse assim: a gente tem muito mais perguntas do que respostas sobre essa doença, né? Mai, beijo, tudo bom? E aí eu chego em casa, o que é que a gente faz, por exemplo, aqui em casa? Então eu venho com as compras, eu estou saindo, os meus filhos não estão saindo, nem a minha esposa, né? Então nem a minha sogra, então eu venho com as compras, a gente fez uma solução de álcool 70%, a gente colocou num borrifador e aí a gente vai fazendo tudo que entra, a gente passa a solução e vai guardando, passa a solução e vai guardando, lava, tudo é higienizado, tá? Terminei isso, todas aquelas sacolas plásticas, né? Todas aquelas sacolas plásticas eu coloco dentro de um saco, que foi a pergunta da Fabi, tá, Fabi? Eu coloco dentro de um saco plástico, fecho ela, borrifo esse saco plástico, que dentro tá todo cheio de saco, borrifo, limpo por fora, e essa sacola cheia de outras sacolas eu deixo num canto reservado, no quartinho, que todo mundo tem o quartinho da bagunça, né? Então eu deixo lá no quartinho, né? E aí eu deixo exatamente uma área suja. Então lá ele vai permanecer por no mínimo 3 dias, que é o que hoje a gente sabe que até 3 dias o vírus sobrevive. Depois disso eu posso reutilizar esse saco. Tem gente que está jogando fora. Vinícius, aqui em casa eu pego todas as embalagens e jogo fora. A Tayla brincou aqui, vou esperar o vírus morrer. Exatamente, né? Vou esperar o vírus morrer. Boa, Tayla. É uma estratégia, né, que a gente tem, tá? Então, terminei, entreguei as compras e higienizei. Ainda tô de roupa, ainda tô de máscara, né? Essa semana me perguntaram, né, uma coisa assim: Vinícius, por exemplo, quem deve usar máscara? Eu que fui no supermercado mas a pessoa que está limpando, no caso a sua esposa Juliana, vai usar máscara? O ideal hoje que sim, né? Então, como medida preventiva, gente. Então, o que a gente puder fazer de medida preventiva, melhor, tá? Como medida preventiva, ela usa, eu uso. Chegamos, fizemos a higienização, eu ainda estou de máscara, o calçado ficou do lado de fora, eu não entro de calçado, né? Vou para a área suja, a área de lavagem, faço a retirada das roupas, coloco ou num balde ou numa bacia com água, sabão, ou jogo direto da máquina, aí vai depender de cada um. Lembre-se que eu ainda estou de máscara, tá? Ainda estou de máscara. Depois que eu retirei a minha roupa, aí é que eu vou retirar a máscara, tá? Tirei a máscara e aí eu boto na solução, faço logo a lavagem, faço esse processo, tá? Deixa eu ver aqui. E essa história de usar máscara quando chegar para limpar. É uma recomendação que eu li essa semana, Dani e Renato, né? Não existe ainda uma comprovação científica em relação a isso, mas como medida preventiva, né? Como medida profilática, a gente está fazendo. Não é que ele vá pular, né? O vírus não pula não, gaiata, né? O vírus não pula não, mas ao pegar, por exemplo, essa embalagem para fazer a higienização, ela pode aspirar, né? Então tem esse cuidado, tá? Uma coisa importante que a gente está fazendo, por exemplo, se vocês observarem as minhas mãos, né? Elas estão sem aliança desde que começou essa
esse processo de pandemia, eu não estou usando as minhas alianças. Minha esposa está brigando comigo, mas ela sabe, né? Eu estou com relógio hoje, mas eu tiro o relógio, tá? Eu não uso nenhum tipo de adorno. Por quê? Porque é um veículo de contaminação, então tenham muito cuidado com adornos. Então, enquanto durar essa pandemia, o ideal é que a gente, se puder, retira, tá? Exatamente, ó. Gente, eu tirei minha aliança no primeiro dia, exatamente. Retira essa aliança, guarda, né? Guarda para não perder, pelo amor de Deus, né? E aí, para não ser um veículo de contaminação, porque acaba que muitas vezes o que a gente vê na prática durante ao longo de treinamento é que a gente não higieniza as mãos corretamente, né? Muitas vezes a gente passa só assim, esfrega, a gente não limpa entre os dedos, canto dos dedos, ponta dos dedos, a gente não faz essa higienização, né? Bem lembrado, cortar a unha também, né? Uma fonte de contaminação, lavar os cabelos todos os dias, né? Gente, são medidas preventivas, né? Que a gente está tentando diminuir cada vez mais esse processo, né? Como é que a gente lava fruta, legume e verdura? Aquela velha lavagem de sempre. Tira o excesso de sujidade com água corrente, barba também, Renato, exatamente, tá? Com água corrente, faz uma solução clorada, né? Hoje a Anvisa recomenda que, devido ao coronavírus, a gente aumente um pouquinho a concentração. Então vai para 2,5 colheres de água sanitária para cada 1 litro de água. Vou repetir, 2,5 colheres de água sanitária para cada 1 litro de água. Deixa de molho, 10, 15 minutinhos. Depois faz o enxágue e aí faz a cortar. Boa, Thaís! Não esqueçam do celular, né, gente? É porque eu já tinha falado anteriormente para não usar o celular. Mas o celular é uma fonte de contaminação. O ideal que se use de celular é a higienização com álcool isopropílico. É um álcool especializado para limpeza de eletrônico, tá? Onde é que eu compro isso, Vinícius? Em loja de material de limpeza você já compra isso, tá? E aí você tem todo esse processo. A gente fala muito, por exemplo, de álcool 70, mas a Anvisa lançou uma nota técnica, a nota técnica 26 para 2020. Estão perguntando aqui sobre uma colher para 1 litro para limpar o chão. Não, hoje a Anvisa está, de acordo com essa nota técnica, tá? Nota técnica 26/2020, depois a gente até, se quiser, a gente coloca aqui no Instagram da CCP, tá? Ela recomenda uma concentração aí de 0,1%, tá? Então, a água, obviamente que vai depender da água sanitária que vocês vão usar, tá, gente? Mas diluir 2,5 colheres de água sanitária para cada 1 litro de água. Essa serve para a gente fazer essa solução para fazer uma higienização geral, tá? Então, dá para fazer isso. Há um risco de contaminação na segunda lavagem da máscara, salpicando sabão no olho? Há um risco. Então, o que é que a gente faz? Faça a recomendação, faz aquele balde ou aquela solução de água com sabão, tá? Então, ainda de máscara, né? Volta à história, ainda estou de máscara, certo? Fiz a minha solução de água com sabão, retiro a minha máscara, então estou aqui, né? Estou de máscara, tá? Fiz a minha solução de água e sabão, tá lá o balde com água e sabão. Retiro a máscara, ó, pelo elástico, e aí eu posso introduzir a minha mão dentro da máquina, ou do balde, ou da bacia com água e sabão. E aí a gente reduz o risco, tá? Vinícius, sempre fico com dúvidas sobre comprar pão carioquinha, como higienizar o saco de papel. Muito legal, Ju, essa tua pergunta, porque foi uma pergunta que fizeram hoje no grupo da CCP, né? O que é que a gente fazia aqui em casa? Vou dizer o que é que eu fazia aqui em casa, né? Eu comprava o pão e a gente borrifava o álcool. Obviamente a gente não tem como higienizar uma solução de saco de papel, não vai ficar higienizado.
mas a gente diminuía a carga viral. Essa era a minha preocupação. E aí eu comecei a olhar, fiquei com aquele medo, e hoje em dia eu não compro mais pão de saco de papel. Então aqui em casa a gente não tá mais comendo pão carioquinha por conta disso. Então a gente, aquela história, tirar alguns privilégios em relação à saúde maior, conceito maior de saúde. Então a gente compra pão de saco, e aí come nesse pão de saco, e aí o saco é embalagem plástica, dá pra gente utilizar. Posso lavar as máscaras junto com as roupas? Pode, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso, até porque como o processo de higienização vai ser correto, vai ficar de molho em uma solução clorada ou uma solução com sabão, né? Vai ter uma redução da carga microbiana sim. Como você está fazendo álcool 70, estou comercializando em concentração mais baixas. Quando acho que é 70, quando acho é o 70 mesmo, mas você falou que fez e fiquei na dúvida. Vamos lá, Renato, o que acontece? O álcool 70 líquido, ele foi liberado pela Anvisa para comercialização, então você compra hoje álcool 70, né? No caso, eu consegui comprar álcool absoluto, né? Pela rede de laboratório, comprei álcool absoluto, e aí a gente faz aquela continha de C1V1 é igual a C2V2, depois eu posso até colocar também no Instagram, né? Fazendo a conta, fazendo a diluição, fazendo a equação para transformar aquele álcool absoluto 92% em álcool 70%. Mas hoje você encontra em loja álcool 70%, tá? Cuidado, né? Muito cuidado realmente, Jéssica, com álcool. Tanto o álcool líquido como o álcool gel, ele é inflamável, né? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Em relação à água sanitária, tá, gente? Tenha cuidado, porque mancha, a água sanitária mancha, né? A gente pode utilizar essa solução de água sanitária para fazer... Deixa eu só ajeitar aqui que tá caindo. Para fazer... Pronto, desculpa. A gente pode fazer essa solução de água sanitária para higienizar as embalagens. Desculpa aí, problema técnico. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Para higienizar essas embalagens. A recomendação só dessa higienização com a água sanitária é que ela possa ser usada no máximo por horas. Tá? Possa ser usado por horas. Porque essa solução ela é desativada pela luz, tá? Então o ideal de solução de água sanitária, elabora e executa, né? Faz e utiliza, tá? Essa sempre é a recomendação. Opa, deixa eu ver aqui, tô tendo problemas técnicos. Meu Deus, e agora? Desculpa aí, é o suporte aqui que tá dando tilt, tá? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. Deixa eu ver. Cuidados com delivery, né? Perguntaram aqui, o Thiago perguntou. Cuidados com delivery. Então, mesmo cuidado, recebi a minha caixinha de pizza, né? Faz uma solução ou de água sanitária ou de cloro, aqui em casa a gente faz de água sanitária ou de álcool, e aí a gente faz a higienização da embalagem antes de abrir, tá? Em relação... lembrar de higienizar o interruptor também. Valeu, Fabi. Em relação à higienização, né, de embalagem, eu li alguns artigos, por exemplo, que estavam recomendando, ao chegar esse alimento na nossa casa, a gente reaquecer esse alimento como uma medida preventiva de contaminação. Então você poderia colocar no forno por alguns minutos. É um vírus que ele é termolábil, né? Ele é termossensível, e aí ele iria ser inativado tanto em micro-ondas como em forno convencional, tá? Então fica aí a dica, tá?
Lavar o ovo com água sanitária ou detergente? Não, lavar ovo com aquela solução clorada que vocês fizeram. 2 colheres e meia, né? 2 colheres e meia, e aí faz a higienização daquele ovo antes de abrir, tá? Deixa eu ver o que mais, se eu respondi alguma outra pergunta. O Thiago está colocando aqui, qual o risco de contaminação química em alimentos que as embalagens que apresentem furinhos, tipo feijão, caso a pessoa faça a higienização por imersão ou borrifa diretamente na embalagem, tá? No caso, por exemplo, de utilização, por exemplo, de álcool 70 e de água sanitária, são produtos voláteis, né? Então você pode fazer a higienização e aí você faz, após a higienização, você vai fazer um enxágue, por exemplo, desse feijão. Então vai eliminando aquela carga microbiana. Além disso, você tem também, não se pode lavar o ovo, exatamente. Além disso, você tem também o calor, né? Então você pega aquele produto, e vai ser submetido à cocção, ao calor. E aí também tem Jesus. Também tem a destruição do micro-organismo, tá? E aí tá falando justamente aqui, ovo, a recomendação de higienização dos ovos, gente, é só antes de utilizar, tá? Então vai higieniza antes de utilizar. Lembra que eu falei sobre os ovos, tá? Escolham, por exemplo, embalagens que exista um filme plástico. Então você faz a higienização desse ovo, dessa embalagem. Como a produção passou por mais do que 3 dias, já passou o período de reprodução do vírus, não tem mais vírus ali presente, tá? Então já tem segurança, tá? Sobre as caixinhas de UHT, né? Ela está perguntando. Higienização de cartonado, é um pouquinho complicado, mas você consegue fazer tanto com solução de álcool 70 como de cloro, tá? Já dá uma redução microbiana, tá? Temos uma loja aqui e todas as mulheres utilizam toucas de cabelo devido a não lavar todos os dias, esse foco de contaminação, tá? A questão de lavar o ovo é porque você abre os poros e pode gerar um processo de contaminação química, tá bom? E aí entra a questão de embalagem, de não embalagem, mas nunca lavar com água e sabão. Alimento a gente não pode lavar com água e sabão, a não ser casos onde você utilize sabão de grau alimentício, tá? Então esse sabão que a gente usa naturalmente em casa, né, esse de fim comercial, não é um sabão de grau alimentício, tá, gente? Não é para lavar alimentos, nenhum tipo de alimentos, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Acho que eu respondi a todas. Exatamente, foi respondido. Não se deve lavar ovos porque existe uma película protetora e aí tira a proteção, tá? Nenhum alimento se lava com detergente, tá, gente? Nenhum alimento, como eu falei. Esse detergente que a gente usa é a base de derivados de petróleo, então pode gerar uma contaminação química. Deixa lá 2, 3 dias em quarentena, né? Isolamento, depois reutiliza. Você pode fazer a higienização, você pode fazer essa higienização de banana com uma solução clorada, tá? Agora, lembrando que todo o processo de desinfecção, ele tem que demorar. Então, você coloca o produto, por exemplo, como o cloro, ele tem que demorar 10 a 15 minutos para poder agir, tá? Nenhum produto, ele tem o efeito de imediato, tá? Então, ele leva um tempo para qualquer substância, qualquer produto químico poder agir, tá bom? Espero que eu tenha respondido todo mundo. Quem eu não respondi, 1000 perdões. Adorei a nossa primeira live, foi super tranquila, né? A gente se embanando aqui, teve um problema técnico, mas foi bem bacana, né? Deixo o meu beijo e meu muito obrigado para todo mundo que participou, em especial, lógico, a minha equipe, né? Seus lindos, que a gente não pode se abraçar, não pode se beijar, mas
mas vai dar certo. Já acabou? Já acabou. Foi legal, né? Foi legal. A gente vai fazer... As lives vão ocorrer, então, todas as semanas nesse horário, tá, gente? Semana que vem tem outra live, tá? E aí a gente vai ficar sempre com esse tema, né? Próxima quarta-feira, 8 horas, vai ter outra live. E a gente vai passar já no processo de higienização, tá bom? Beijo, fica com Deus, se cuidem, abraço. Qualquer coisa, qualquer problema, a gente bota no Instagram da empresa. Quem não seguiu, segue aí a gente, tá? E a gente vai estar se encontrando aqui todas as quartas-feiras para estar conversando um pouquinho mais sobre qualidade, tá? Marca a gente, compartilha o nosso vídeo aí com os amigos, com os familiares. Beijo, tudo de bom, gente. Tchau, tchau.